essa é uma pergunta interessante, né? Porque é claro que vai depender muito de qual é a aplicação do rolamento, né? Sim. Velocidade, temperatura, posição, presença de outros agentes ali que vão impactar, como presença de água, de umidade, de produto químico. Então é uma pergunta muito complexa, mas é uma pergunta que a gente consegue responder tendo as condições operacionais ali daquele equipamento, basicamente. Exato. Isso, né? Eu lembro de uma fórmula que a gente utilizava para poder calcular exatamente quais eram essas influências, né? Sim. E essas influências, elas iam impactando diretamente na vida útil do lubrificante, né? Sim, sim. Então, quanto maior era essa influência, menor era a vida útil, né? Então, a gente levava em consideração a velocidade, igual você comentou, a carga. Normalmente, para mim, é assim, ou você tem carga ou você tem velocidade. É difícil você ter um rolamento que trabalhe com carga e alta rotação. É difícil. É difícil. Na maioria das vezes, um é um lado ou é o outro, né? Então, você tinha a questão da velocidade, a questão da carga, você tinha a influência do ambiente, você tinha a influência da temperatura, você tinha a influência da posição do eixo, né? Se o eixo está na vertical, se está na horizontal. Sabe uma coisa que é importante quando a gente fala de temperatura? Às vezes a gente pensa só nas temperaturas absolutas, mas é muito legal a gente verificar o gradiente de temperatura também. Por quê? Tem muitos pontos que estão externos, então durante o dia ele fica submetido, por exemplo, à ação do sol, esquenta bastante e pela noite ele esfria. E isso é um fator prejudicial também para o lubrificante em si, né? Essa constante elevação e decréscimo da temperatura acaba impactando na menor vida útil do lubrificante, da película lubrificante. Então é uma coisa legal, não só a gente verificar a temperatura máxima, mas também o gradiente. Sim. E durante quanto tempo fica, né? Porque muitas vezes a gente avalia questões de graxa para alta temperatura em estufa de pintura, né? Sim. Quanto tempo vai ficar exposta àquela alta temperatura? Vai ficar 20 minutos, vai ficar 1 hora, vai ficar 2, depende do comprimento da corrente, velocidade, etc. Mas a gente tem que avaliar isso tudo. E a temperatura no ponto, né? Porque principalmente quando a gente fala de cabine de pintura, de forno, quantos graus está submetido o rolamento? Aí ele vai dar a temperatura. É muito comum a gente pegar a temperatura do forno, mas não é a temperatura do mostrador, do ponto, né? E a temperatura do forno às vezes está 250 graus e o do ponto está 190, 180. E são alguns graus aí que faz completamente a diferença entre você indicar uma graxa, por exemplo, formulada com base em PAO ou com óleo perfluorado. Sim. Isso dá diferença no preço, na periodicidade e tudo mais. Então, temperatura é sempre um dos pontos mais críticos da gente ter realmente ela de uma forma fidedigna. Né? Então, porque são os mais difíceis de medir, né? Sim. São os mais difíceis de medir. A gente tem que ver exatamente. Às vezes eu tenho uma graxa que trabalha até 200 graus. Sim. Então, uma coisa é eu tenho um rolamento que trabalha 190. Se ele trabalha 190, eu posso indicar uma graxa até 200. Não vou indicar uma graxa até 260. Sim, não justifica. Porque aí é você desperdiçar Agora, dinheiro. se ele não trabalha 190 e trabalha 160, já abre um novo arcabouço de indicações de lubrificantes ali, que pode ser com um custo-benefício muito mais ajustado ali ao que o cliente precisa, né? Sim. Então, a temperatura é uma coisa que a gente sempre tem que ficar muito, muito atento. É aquela mesma história, né? Luiz ou Renato, precisa de uma graxa para alta temperatura. O que é alta? O que é alta para você? Depende muito do processo. E outra, às vezes o cliente tem um problema de alta temperatura porque a lubrificação é ineficiente. Sim, a temperatura começa a subir por conta da lubrificação. Comum, por exemplo, às vezes a gente pega lubrificação de moinhos, de peneira vibratória. Às vezes está trabalhando ali nos mancais com 90 graus porque está com a graxa incorreta. Sim. Você faz uma indicação correta, aquela temperatura cai para 50 graus. Isso muda completamente tanto a vida útil do rolamento como a vida útil da lubrificação, né? Sem dúvida. Então, são temas que a gente tem que tomar bastante cuidado. É a temperatura. A gente sabe que dá trabalho. Sim. Você estava falando de outros fatores também, né? Acho que tem presença de água, presença de umidade ou de vapor d'água, que são coisas diferentes, presença de... Até quando quando você condensa, né? Então, você, por exemplo, você aquece, depois você resfria, você vai ter condensação. Sim. Aí, essa condensação, o cliente pode falar assim, mas eu não tenho nada aqui de vapor de água. Nem nada, mas você aquece, você esfria, então você tem condensação. E aí, às vezes, você vai verificar ali, no rolamento mesmo, ali na carcaça do rolamento, está molhado. E aí o cliente assim, nossa, como que tá molhado? Eu não jogo água ali, eu não lavo no rolamento, mas é por conta da condensação. Agente químico. Agente químico, né? Então, sei lá, a gente pega na indústria têxtil, nas plantas aí de índigo, tem uma atmosfera ali de agentes químicos que é altamente danosa para a vida útil do lubrificante.
Ou você pega aplicações, às vezes, de lubrificação de alguns rolamentos em torre de resfriamento de sala de utilidades que utiliza amônia. Tem vapores de amônia envolvido. Que são altamente corrosivos. Danifica a lubrificação, né? Bom, outros pontos que a gente precisa avaliar. Segurança alimentar, preciso de segurança alimentar naquele processo ou não? Então, isso impacta na definição da melhor graxa para o rolamento. Que mais que nós temos? É um rolamento extremamente crítico para o meu processo, que às vezes o que acontece é assim, a condição operacional ela não é crítica, mas o rolamento é crítico. Por quê? Se quebra aquele rolamento, a minha máquina para e compromete toda a minha produção. Então, aquele rolamento, por mais que ele não tenha uma temperatura crítica, uma rotação crítica, uma vibração crítica, eu preciso olhar ele de uma maneira diferente, porque ele é um gargalo do meu processo. Sim. Então, ele merece ter uma análise melhor, né, para a gente aumentar a confiabilidade e a segurança operacional ali do equipamento. Então, não, e tem vários outros aspectos também, né? A gente pode enumerar aí pelo menos uns 7, 8 fatores que vão interferir nessa vida útil. Mas tem essa questão da criticidade, é bem importante que você comentou, mas tem outras coisas também relacionadas ao tipo do rolamento propriamente dito, tá? É claro que aí nesses casos, se você consegue avaliar tudo isso, você consegue inclusive saber se o projeto foi bem dimensionado, do tipo de rolamento. Eu já vi muitos casos em que, por exemplo, a montagem do rolamento foi inadequada. Sim, sabe? Sim. Porque normalmente quando você monta o rolamento, você monta ele com uma certa interferência. Então você tem o tipo da montagem, às vezes monta-se o rolamento invertido. Sim. Tá? Então tem que ter uma série de cuidados com relação a isso. São muitos os fatores que interferem e a gente deveria acompanhá-los ou tentar obter o máximo possível de informação de todos esses fatores. Né? Por isso, é chato. Dá trabalho. Mas se a gente quer a máxima performance da lubrificação, a gente precisa se atentar nisso. Até mesmo a posição que você monta o rolamento. Seu eixo vertical ou horizontal. Exato, isso faz total diferença e às vezes é um fato que é pouquíssimo perguntado, pouquíssimo explorado. Qual é a posição que está montado o teu rolamento? E faz a diferença. Né? Nessas fórmulas que você comentou lá no começo, elas consideram isso. Tudo isso. Você pega um rolamento montado na vertical, o eixo na vertical é completamente diferente de um rolamento na horizontal. E o tipo do rolamento também, né? Sim. Se é um rolamento de esfera, se é um rolamento autocompensador de rolos e por aí vai. Inúmeros tipos de rolamento que existe, né? Então é complexo, mas é totalmente possível a gente encontrar a melhor graxa para rolamento. É isso aí.